Isso aqui é Sorriso, Mato Grosso, conhecida como a capital mundial da soja, uma potência que movimenta bilhões de reais e alimenta o mundo. É uma imagem de colheitadeiras em formação perfeita, engolindo um mar dourado que não parece ter fim. Silos gigantescos que mais parecem arranha-céus no meio do campo. Uma cidade de ruas largas, prédios modernos e vitrines com carros de luxo. Mas nem sempre foi assim. Nem de longe. Isso aqui também era Sorriso. Um punhado de barracos de madeira no meio do nada, cercado por uma vegetação densa, hostil. O único som era o do vento. Então, como é que este império do agronegócio nasceu disto? Em poucas décadas, Sorriso deixou de ser uma promessa isolada na mata para virar um fenômeno econômico. Essa é a história de como a coragem, a ciência e um grãozinho teimoso levantaram, do absoluto zero, uma das cidades mais ricas do Brasil. Para a gente entender como o Sorriso chegou até aqui, precisamos voltar no tempo, lá para a década de 70. O centro do Brasil não era esse motor da economia que a gente conhece hoje. Era, na real, um baita vazio no mapa, um lugar que os governos chamavam de fronteira agrícola. Para a maioria dos brasileiros, era simplesmente o meio do nada. A região onde Sorriso nasceria era parte do Cerrado, com uma transição para a floresta amazônica, uma terra de vegetação retorcida que muita gente considerava infértil e ácida demais para qualquer coisa. Um lugar de isolamento brutal, a centenas de quilômetros de qualquer cidade, sem estrada, sem luz, sem a menor infraestrutura. Naquela época, durante o regime militar, o lema do governo era integrar para não entregar. Foram lançados programas ambiciosos para ocupar a Amazônia e o Centro-Oeste, por medo de que estrangeiros pudessem cobiçar um território tão grande e vazio. Foi nesse cenário de geopolítica que a semente de Sorriso foi plantada. Só que ninguém, nem o mais otimista dos otimistas, podia imaginar o que estava prestes a acontecer. A terra era um desafio gigantesco, e os primeiros a encarar essa jornada não eram grandes empresas, mas famílias em busca de uma coisa só, uma oportunidade. E como atrair gente para esse lugar? Com propaganda, claro, terras baratas e a promessa de uma vida nova. Quem comprou a ideia foram principalmente agricultores do sul do Brasil, gaúchos, catarinenses, paranaenses. Acostumados com suas pequenas propriedades, eles viram no Mato Grosso a chance de ter um pedaço de terra do tamanho dos seus sonhos. E no meio dessa história toda, surge um nome fundamental: Claudino Frâncio, um colonizador que, junto com outros pioneiros, fundou um pequeno povoado às margens do Rio Lira, em 1977. Eles chegaram com as famílias, os caminhões e a experiência de uma vida inteira na roça. A empresa de Frâncio, que começou como colonizadora Sorriso, já mostrava o espírito da época. E o nome Sorriso? Bom, aí tem duas versões da história. A oficial diz que, mesmo com tanto trabalho e dificuldade, os pioneiros decidiram que manter um sorriso no rosto era o melhor jeito de encarar a luta, e o nome pegou. A outra versão, contada pelo próprio Claudino, tem a ver com os colonos de origem italiana. Ao verem as primeiras lavouras de arroz dando certo, eles teriam dito só riso, que significa só arroz em dialeto italiano. Com o tempo, Sorriso virou Sorriso. Seja qual for a verdade, o nome acabou sendo uma profecia. Mas antes da glória, veio o perrengue. E que perrengue! Os pioneiros não acharam um paraíso, mas um dos ambientes mais difíceis do planeta para a agricultura. Os primeiros anos em Sorriso foram, sem exagero, uma batalha pela sobrevivência. O primeiro inimigo estava bem debaixo dos pés deles: o solo do cerrado. Extremamente ácido, pobre em nutrientes e cheio de alumínio tóxico para as plantas, ele simplesmente se recusava a dar o que os sulistas plantavam. As primeiras colheitas foram um desastre. O sonho virava um pesadelo de poeira vermelha. O segundo inimigo era a distância. A BR-163, que hoje é a artéria por onde a safra escoa,
não passava de um caminho de lama. Levar a pouca produção para vender ou trazer máquinas e suprimentos era uma odisseia que podia levar semanas. Caminhão quebrava, atolava, ficava dias parado. Doenças como a malária eram comuns e o hospital mais perto estava longe demais. Muitas famílias não aguentaram. Venderam suas terras por quase nada e voltaram para o sul. Aquele punhado de barracos parecia fadado a virar mais uma cidade fantasma. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça, uma chave para virar o jogo, e essa chave não veio da sorte, veio da ciência. A grande virada dessa história tem nome e sobrenome: Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Enquanto os pioneiros sofriam no campo, os cientistas da Embrapa estavam em laboratórios tentando decifrar o enigma do cerrado. Eles descobriram que a acidez do solo podia ser corrigida com uma técnica chamada calagem, basicamente jogar calcário moído na terra. Isso neutralizava a acidez e liberava os nutrientes para as plantas. Foi como dar um antídoto para uma terra envenenada. Mas a verdadeira mágica aconteceu com a soja. A soja era uma planta de clima temperado, que precisava de dias mais longos para florescer. Os cientistas da Embrapa, com cruzamentos genéticos, criaram variedades de soja tropicalizadas, que não só aguentavam os dias mais curtos e o calor do cerrado, como adoravam. Essa nova soja prosperou debaixo do sol de Mato Grosso. Com essa nova tecnologia em mãos, calcário para o solo e sementes adaptadas, os agricultores de Sorriso tentaram de novo. E, dessa vez, a colheita foi diferente. A soja não só nasceu, ela explodiu em produtividade. Aquele solo que ninguém queria se revelou um gigante adormecido. A virada tinha acontecido. O motor de Sorriso tinha acabado de ser ligado. E ele não ia só acelerar. Ele ia decolar. O que aconteceu a partir dos anos 90 foi uma explosão. A combinação de terra barata, tecnologia e a demanda mundial por soja, principalmente da China, criou a tempestade perfeita, e Sorriso surfou essa onda como nenhum outro lugar. Os números são impressionantes. Por muito tempo, o município foi o maior produtor individual de soja do planeta. Hoje, essa disputa é acirrada. Dados de 2024 mostram que a vizinha baiana, São Desidério, passou na frente por uma pequena margem na produção do grão. Mas não se engane. Quando o assunto é o valor total da produção agrícola, somando tudo, Sorriso continua reinando absoluto no Brasil. Em 2024, o valor da produção da cidade bateu os 7,2 bilhões de reais. Hoje, a cidade também é uma potência em milho e algodão. Todo esse dinheiro que brotou da terra transformou a cidade. A Vila de Madeira deu lugar a um município planejado, com avenidas largas e infraestrutura de dar inveja. O PIB per capita disparou, saltando quase 50% entre 2019 e 2021. E gente, claro, veio junto com o dinheiro. A população, que era de pouco mais de 110 mil pessoas no censo de 2022, já se aproxima de 125 mil em 2025, um ritmo de crescimento que deixa a média brasileira comendo poeira. O mercado imobiliário explodiu, o aeroporto local passou a receber voos comerciais e a cidade virou, oficialmente por lei, a capital nacional do agronegócio. A história de Sorriso é incrível, mas o Brasil tá cheio de outras cidades com trajetórias fascinantes. Tem alguma outra que você acha que merece um vídeo? Manda aqui nos comentários. Quem sabe a sua sugestão não vira o nosso próximo episódio. Mas claro, nem tudo são flores nesse mar de soja. Seria um erro pintar Sorriso como um conto de fadas perfeito. O crescimento acelerado trouxe desafios na mesma proporção. Para começar, tem a logística. Produzir tanto assim exige uma infraestrutura de escoamento que ainda não dá conta do recado. A dependência da BR-163 cria engarrafamentos, e a capacidade dos silos de armazenagem é sempre um problema em safras recordes. Depois, vem o desafio social. O crescimento rápido atraiu gente de todo o Brasil, mas a cidade sofre para oferecer moradia, saúde e educação para todo mundo. A desigualdade é visível.
De um lado da rodovia, condomínios de luxo. Do outro, bairros com infraestrutura precária, onde vive a mão de obra que move o agro. Problemas como a alta criminalidade e a necessidade de mais integração social são debates constantes. E claro, o desafio ambiental. Sorriso fica numa área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, dois dos biomas mais ameaçados do mundo. A pressão para expandir a agricultura é enorme, e a discussão sobre como produzir e conservar ao mesmo tempo é cada vez mais urgente. Hoje, existe um esforço para implementar práticas mais sustentáveis, buscando um selo de produção verde para a região. No fim das contas, a história de Sorriso é um retrato do próprio agronegócio brasileiro. É uma saga sobre a teimosia de pioneiros que se recusaram a desistir, sobre a genialidade da ciência que transformou terra ruim em ouro verde, e sobre o poder de um único grão para redesenhar o mapa econômico do país. Sair de um acampamento no meio do nada para se tornar uma potência global em menos de 50 anos é um monumento ao que o trabalho e a oportunidade podem fazer juntos. Mas a jornada de Sorriso também é um lembrete dos desafios sociais e ambientais que vêm com o progresso acelerado. Sorriso não é só uma cidade que ficou rica com soja, é um laboratório a céu aberto, onde o futuro do agronegócio brasileiro está sendo plantado, colhido e, talvez o mais importante, questionado. E aí, curtiu conhecer essa história? Se sim, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!